Olá, sou Carlos Tadeu Pipsali. Estou iniciando uma pequena apresentação sobre alguns aspectos da nossa consultoria em avicultura industrial. Primeiro, alguns conceitos. Produção e sanidade estão estreitamente relacionados. O animal que produz pode ficar doente e vice-versa, ou seja, ambas condições ocorrem no mesmo indivíduo. Cada vez mais, o profissional que trabalha na avicultura, o médico veterinário em especial, é chamado a decidir. Na verdade, nós somos pagos para tomar decisões. A gestão está baseada em decisões e as decisões estão baseadas em critérios. Não há forma de decidir sem critério. A decisão sem critério é, na verdade, um palpite. Uma das formas de estabelecer critérios é construir modelos ou reconhecer padrões. Todo organismo vivo ele é extremamente complexo. As relações que se estabelecem dentro desse indivíduo, desse organismo, não são lineares, são não lineares. Então aqui nós temos um veterinário, um observador, e o animal aqui ele tem que tratar, ou o objeto do seu interesse. Esse indivíduo é extremamente complexo, porque ele é não linear. Então, o que nós começamos a buscar artifícios para diminuir essa não linearidade. O que fizemos? Nós fomos dividindo, fatiando esse animal. Fatiando esse animal para diminuir a complexidade desse organismo, diminuir a não linearidade. E a essas divisões ou essas fatias nós chamamos de especialidades na nossa área. No caso da sanidade, nós somos mais longe. Nós fomos fatiando e chegamos a indivíduos, a parte microscópica. Mas não bastou isso. Nós somos ainda mais longe. Hoje nós estamos trabalhando com biologia molecular, trabalhamos com o DNA. É maravilhoso. Isso é ciência, isso é progresso. Então, nós desconstruímos um animal para entendê-lo. E chegamos até aqui. Nas outras áreas ocorre mais ou menos a mesma coisa. Mas o que aconteceu? Ao fazer isso, nós criamos uma barreira entre aqueles indivíduos que foram muito longe deste lado e perderam o diálogo com aqueles que são os responsáveis pela produção que estão do outro lado. O diálogo ficou difícil. Não chega até ele o progresso da forma como deveria chegar. Então nós resolvemos fazer isto. Reunir tudo de novo. Nós resolvemos reconstruir para entender, buscando eliminar essa barreira. Todos os módulos que vocês verão daqui para frente, eles são antecedidos de projetos específicos que atendam às necessidades específicas do cliente. Uma das maiores dificuldades que nós temos é a interpretação desses resultados das monitorizações sorológicas, que são decorrentes de processos de vacinações. Nós sabemos que as vacinas são uma das grandes conquistas da humanidade. As vacinas têm um valor enorme. E nós usamos muito vacinas na avicultura, obedecendo ao princípio de que é melhor prevenir do que remediar. Então, nós temos diferentes programas de vacinações para diferentes doenças, e para nos assegurar que a resposta imune está adequada e dentro daquilo que nós imaginamos e que nós queremos, nós coletamos periodicamente soros desses animais e fazemos exames sorológicos. Então nós temos um problema
antes de enviar o soro, quer saber se o resultado do processo de vacinação está de acordo ou não. Enviamos o soro. Quando recebemos o resultado, em geral, isso é muito frequente, temos dois problemas. O problema inicial permanece sem resposta. E temos um outro problema que passa a ser o laudo. O laudo, a interpretação correta do laudo passa a ser um problema. Assim sendo, nós resolvemos, em 1999, um bom tempo atrás, a explicar a resposta imunológica, ou seja, as vacinações, o resultado das monitorizações sorológicas, através de equações matemáticas. E fomos bem-sucedidos. Obviamente que hoje essas equações são bem mais complexas, elas são mais precisas, mas esse é o trabalho original de 1999. Se nós substituirmos o x pela idade do animal, nós temos exatamente o título esperado naquela idade. Então, um resultado sorológico desta forma, com a resolução da equação, ele deixa de ser um problema e passa a ser uma ferramenta e um critério para a tomada de decisão. A mesma coisa com a imunidade materna. Existem equações que explicam a queda da imunidade materna. Nós temos duas empresas do Rio Grande do Sul. Esses experimentos foram feitos com 70% da produção avícola do estado na ocasião. E nós vemos que são equações completamente diferentes uma da outra. Então nós temos que ter cuidado. Porque muitas vezes o programa que serve para uma não serve para outra. Não existe um programa, vamos dizer assim, que seja de âmbito geral. Sempre haverá perdas, se nós não tivermos um conhecimento preciso da transmissão dos anticorpos maternos. Isso é possível de fazer. E esses modelos a gente obtém de acordo com um projeto bem elaborado. Outro problema muito comum nos dias de hoje, em função das pesquisas genéticas, com a precocidade dos grãos, o milho, por exemplo, o milho ele não consegue, a espiga cresce tão rapidamente, que não há um empalhamento completo na lavoura. Então ele já contamina dentro da lavoura. E contamina com fungos. Então hoje é muito difícil a gente conseguir um milho livre de micotoxinas. E falando em micotoxinas, são centenas delas, vamos falar de uma, que é a mais importante de todas. Se chama as aflatoxinas. As aflatoxinas, para terem uma ideia, isso em breve será uma barreira, só não foi porque ainda não se conseguiu maneira de eliminá-la completamente, mas é bom controlá-la. É o cancerígeno natural mais potente que se conhece para o homem e para outros animais. Mas para as aves ela causa uma série de problemas. É imunodepressora, reduz peso, altera o mecanismo de coagulação, uma série de problemas, entende? E ela é das piores doenças que tem, porque ela é silenciosa e terrível, porque ela nos engole sem uma manifestação qualquer. Não esqueçam que quando o sistema imunológico já está destroçado e o mecanismo de coagulação está tremendamente prejudicado, ainda não houve reflexos no peso, de modo e nenhum outro tipo de sintoma. Bem, nós desenvolvemos um sistema, um método, que busca o controle dessas micotoxinas, que busca conhecer as formas de decidir pelo controle. Porque hoje nós temos adsorventes, temos ácidos orgânicos, mas o mais usado são os adsorventes. Agora, quando usar um adsorvente? Quando as quantidades de toxinas são zero, e a gente não considera os falsos negativos, ou tem uma quantidade muito grande, 4, 5 mil ppbs, aí fica fácil decidir. Mas 80, 90% dos exames, não é assim que acontece.
Essas toxinas estão presentes em quantidades como de 10 a 15 ppb. E aí, nessas condições, se deve ou não deve se usar um adsorvente? Eu devo ou não devo intervir? O que eu devo fazer? Porque se eu não fizer isso adequadamente, o laudo não vai me ajudar. Ele só vai me atrapalhar, porque ele vai me deixar ainda mais confuso. Nós fizemos partindo do mesmo princípio. Nós conseguimos uma forma de medir o impacto de cada ppb, parte por bilhão da toxina, nos parâmetros de produção. Então, vejam bem, esse é também um trabalho antigo. O índice de conversão obedece a esta equação. Se nós substituirmos o x pela quantidade de toxina, nós temos, então, a equação que revela ou prediz o índice de conversão. Se o x for zero, o índice de conversão naquela época, nós estamos falando de mais de 1995, então, né, o esperado para frangos de corte é que fosse de 1,950. Um peso médio de 2,566, com o x igual a zero, e um índice de eficiência de 249,6, com x igual a zero. Também eu sei que cada ppb da toxina, se eu substituir o x por 1, me rouba ou me aumenta 11 gramas no índice de conversão. Me diminui 24 gramas e meio no peso médio. E me tira 2 pontos no índice de eficiência ou fator de produção, que alguns chamam. Vamos ver um exemplo aqui. Vamos dizer que o programa de monitorização apresentou uma quantidade média de aflatoxina de 12 ppb. Eu quero saber qual será o impacto no peso médio, se haverá alteração no índice de conversão alimentar, como ficará o índice de eficiência. E, por fim, se eu devo usar um adsorvente que custa 21 mil e pouco, 3 quilos por tonelada, para um módulo de 1 milhão de francos. Esse é o meu problema. Essa planilha, nós resolvemos aquelas equações e transferimos para uma planilha onde nós transformamos as perdas em reais. Mas isso aqui é um cálculo meramente demonstrativo. Então, o quilo da carne foi considerado R$1. E o quilo da ração, 30 centavos. E temos a seguinte situação. Se não fizermos absolutamente nada, nós temos uma perda de R$120 mil por ciclo de 1 milhão de aves. Se eu usar um adsorvente, que apesar de me jurarem que absorve 99% da toxina, eu, por segurança, vou admitir que ele absorve 80%. Então, eu vou admitir ainda uma toxina atuante e me custará R$24 mil. Esses R$24 mil mais o custo do adsorvente, aqui, 21.771, dá um total de perda, né, de custo de 45.820. Bueno, se eu não fizer nada, eu vou ter 120.444 de perda. Se eu usar o adsorvente, mesmo com toda a segurança que eu estou colocando, ainda assim eu tenho uma diferença de R$74 mil em favor do adsorvente. Então fica muito mais fácil tomar decisão. E, na verdade, aqui já não é mais, nós não estamos mais falando em custo, nós estamos falando em investimento. Eu vou investir R$45 mil para ganhar 74. A avicultura, ela é relativamente nova. Há 70 anos, ela ainda estava no pátio, como nós dizemos, eram empresas pequenas, familiares. E nesse período de 70 anos, ela chega às bolsas de valores e se transforma nas maiores companhias alimentícias do mundo. As maiores companhias alimentícias do mundo são nossas. Então, nesse período, houve um crescimento enorme. Houve muita tecnologia dando suporte a isso. E o veterinário e o profissional da avicultura têm que se habituar com isso. Se habituar com a análise dos dados que gera. Na verdade,
O maior tesouro que uma empresa tem é o seu passado, porque é através do passado que ela vai construir o futuro. Se ela não conhecer os acertos e os erros que cometeu no passado, ela é uma empresa amnésica. Ela é reinaugurada todos os dias. E esse passado é riquíssimo. E esse passado está escrito através dos registros que nós temos ano após ano. Como eu já falei, o organismo animal é uma coisa muito complexa. E nós transformamos proteína vegetal em proteína animal. E se estabelece uma rede altamente complexa de relações não lineares dentro desse animal. E nós estamos tentando entender isso. Uma das formas de resolver esses modelos não lineares é o uso de inteligência artificial, especificamente redes neurais artificiais. As redes neurais artificiais, elas imitam o neurônio humano, a nossa forma de aprender. Aqui, a informação entra aqui nas células dendríticas, é processada no núcleo através do axônio, ela é levada à célula seguinte. As calculadoras, elas resolvem os problemas através de uma programação serial. E a nossa é comparada. Nós fazemos comparações. O raciocínio humano. E funciona assim: nós temos as entradas, um núcleo central onde é processado o cálculo e uma saída. Assim funcionam as redes neurais artificiais. Aqui vocês têm um exemplo de como elas começam simples, vão ficando cada vez mais complexas, até chegarem a um nível de complexidade muito alto, que é impossível traduzir numa equação comum. Ok? Bem, ela tem duas fases. A primeira fase é a fase do aprendizado. Depois nós temos a fase da validação. Nós precisamos de um grande número de linhas ou de dados para rodar redes neurais. Esse é um dos grandes inconvenientes. Mas o que a avicultura mais tem são dados. Então, vamos imaginar uma professora de matemática explicando ou ensinando adição, soma, para os alunos. Ela vai fazer uma aulinha bem simplória, explicando que 2 mais 8 igual a 10. 3 mais 7 igual a 10. E 5 mais 5 igual a 10. Terminada a sua aula, ela pode pensar assim: esses alunos aprenderam a somar ou memorizaram, decoraram tudo? Se eles memorizaram e decoraram, não tem muito pouca utilidade, quase nenhuma. Agora, se eles aprenderam a somar, terá muita utilidade. Vamos ver. Como é que nós vamos fazer isso? Muito simples. É só fornecer números novos para ela. Vamos ver se ela aprendeu a somar ou memorizou. Ela aprendeu a somar. Então, ela é uma rede útil. Por quê? Através do que aprendeu do seu passado, ela prediz o que vai acontecer quando eu lhe der elementos para isso. Então, nós temos a primeira fase, que é de treinamento, e a segunda fase de uma rede neural, que é a validação. Aqui nós temos, esquematicamente, o treinamento, né, entre as entradas. Aqui nós temos uma série de camadas escondidas, chamada neurônios escondidos ou camadas ocultas, que pode ter dezenas e dezenas, interligadas entre si, e todos esses cálculos ocorrendo. Isso só é possível com o advento da computação eletrônica. Manualmente seria quase impossível de fazer. E aqui uma saída. Ela vai e faz isso, olha o resultado, vê se ele confere, e tem um erro. Vamos dizer que o resultado seja 10, ela faz a primeira rodada de cálculo e chega ao número 8. E compara 8 e 10. Diz, não, tem um erro de 2. Ela volta, insere mais camadas
Calcula de novo e vai de novo. E diz assim, agora é 9. O erro passou a ser de 1. Mas ainda não é 10. Então ela volta de novo, insere novas camadas e volta a calcular. Chega um momento que ela vai chegar a um resultado de 9,95, por exemplo. E ela faz isso uma vez, duas vezes, três vezes, algumas vezes, e diz assim: eu não consigo melhorar isso. E ela dá a rede como pronta. Ou seja, a rede está treinada. Então, para eu ver se essa rede realmente funciona, eu vou usar uma série de números, uma série de dados em que ela não conhece, mas eu conheço. É futuro para ela, mas é passado para mim. São dados de registro que não entraram no treinamento. E digo para ela: agora me diga o que vai acontecer com esses novos dados. Me prediga esta variável aqui com esses dados. E ela me vai fazer a predição. A predição nesse modelo aqui é esta linha vermelha. Os pontos azuis são os valores reais, o que realmente ocorreu. Então é um modelo muito ajustado. Ok? Bem, aqui nós temos diferentes modelos. Peso na quinta semana, condenação total, condenação parcial, eclosão vendável, etc, etc, etc. Não tem limite isso. A gente pode fazer o modelo do que quiser. Aqui nós temos uma série de modelos, de cenários que nós fizemos. Né? Uma série de modelos de redes para eclosão total. Aqui vem as características do modelo, coeficiente de determinação, coeficiente de correlação e o erro, né? O erro penalizado, vamos dizer assim. Uma série deles. São modelos extremamente bem ajustados, com uma exceção. Esse aqui é um modelo que não funciona. É um modelo muito pobre. Mas os demais, todos são ótimos. Se nós, usando aqueles modelos, pegarmos valores para medir o impacto econômico do que ocorre dentro da produção avícola. Então, vimos alguns valores do dia. O rendimento médio da carcaça, 2,5 kg, preço médio do frango, 3,20, preço médio do quilo do frango abatido, 4,10, condenação parcial da carcaça, quanto por cento da carcaça é condenada? 20%. E preço do pinto de corte, R$3, dados de 2019, de uma fonte que é a Aviset. A base de cálculo é para 1 milhão de aves, ou 1 milhão de ovos. Sempre será 1 milhão. Agora vamos ver diferentes cenários para a saída eclosão vendável. Nós temos os cenários assim: linhagem C, ovo limpo de ninho na incubadora A. Linhagem C, ovo limpo de ninho na incubadora B. Há uma diferença de 4,9% na eclosão, que representa, no universo de 1 milhão de ovos, R$147 mil em favor da linhagem da incubadora A. Depois nós temos a linhagem R, ovo limpo de ninho na incubadora A, e linhagem R, ovo limpo de ninho na incubadora B. Agora a diferença em prol da incubadora A já cai para 1,91, com a linhagem R, que representa um incremento, uma diferença de R$57.300. Passamos então para a linhagem R, ovo sujo de ninho na incubadora A. Linhagem R, ovo sujo de ninho, incubadora B. A diferença aqui é 20,45%, o que dá uma diferença muito grande de R$613.500 no universo de 1.000 ovos. Se nós reduzirmos o estoque de ovos, do estoque médio da companhia, que é de 113 horas, para 74 horas, nós teremos um aumento de 0,9%. Na eclosão, em torno de R$27 mil de ganho. Agora vejamos o que acontece com um cenário onde nós queremos saber o peso ao final da quinta semana de vida dos frangos. Nós temos a linhagem C e a linhagem R, machos.
A linhagem C tem um peso de 2,10 kg e a linhagem R 1,912. A diferença é 98 gramas. São R$ 310.000 em favor da linhagem C. Agora vamos ver o que acontece com o peso na primeira semana, usando o peso médio da companhia, que é 184 gramas, machos. Se esse peso for superior, ou seja, se nós conseguirmos 50 gramas de incremento deste peso, que é um desvio, nós teremos um incremento de R$ 159.000. Por outro lado, se na terceira semana o peso médio da companhia é 922 gramas, nós obtivermos 834, ou seja, uma redução de 154 gramas, nós teremos na quinta semana uma perda de R$ 490.000. E na quarta semana, se acontecer o peso médio de 1.462, ele cair para 1.340, menos 195 gramas, que significa mais R$ 620.000 de perda em 1 milhão de frangos. Esses cenários são muito importantes para nós, porque aqui estão as doenças e as diferentes causas de redução de peso que nos interessam. Bem, nós podemos e temos uma série de cenários que criamos, não vamos falar de todos, mas aqui vocês estão vendo. A média da mortalidade da companhia é essa, na primeira, segunda e terceira semana. Se eu conseguir baixar a mortalidade na primeira, segunda e terceira semana para esses patamares, eu terei um ganho, né, de 0,7, quase 0,8. Isso representa mais de R$ 8.000 de rendimento. No entanto, se essa mortalidade aumentar nesse período, para esses percentuais aqui, que é um desvio acima, eu terei uma perda de quase 1%, que representará menos R$ 98.000 de rendimento na quinta semana de vida dos animais. E aqui nós vamos com diferentes modelos, diferentes cenários, dependendo do que quisermos medir. Bem, hoje nós temos redes neurais artificiais para todo o sistema de produção avícola, reprodutoras, incubatório, frangos de corte e postura comercial. Todos eles estão explicados através de redes. E os modelos funcionam muito bem. Nós também trabalhamos com essa tecnologia para outras coisas. Não só com essa tecnologia, mas com outras também. A integridade do sistema imunológico, resistência antimicrobiana, flutuações na patogenicidade e morfometria intestinal. Todos sabemos da importância de controlar e de conhecer a resistência antimicrobiana, de termos monitorizações constantes disso aí. Cada vez mais difícil o uso de drogas antibióticas. Mas além da resistência antimicrobiana, pouca gente tem se preocupado com as flutuações na patogenicidade das bactérias. Nós podemos ter combinações terríveis, tanto de salmonela, quanto de coli, quanto de outras bactérias. Coli e salmonela nós estamos estudando. Nós sabemos que coli tem diferentes níveis de patogenicidade. Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium também. Nossos trabalhos têm mostrado isso. Isso é uma coisa muito importante. Mas nós temos que acompanhar as modificações dessa patogenicidade. Principalmente com o advento, e o uso será cada vez maior, de vacinas geneticamente modificadas. As vacinas geneticamente modificadas, as bacterianas, em geral, tiram um gene. E permanecem os demais íntegros. E essa quantidade enorme de genes íntegros é colocado num espaço reduzido ou limitado, que é um galpão, um aviário, onde os animais, milhares de animais, estão sob suas próprias fezes num equilíbrio precário. Quer dizer, nós estamos colocando material genético adicional que pode resultar em qualquer coisa. Temos que usar as vacinas? É claro que temos que usar as vacinas. Elas são boas, elas resolvem problemas. Mas nós temos que estar atentos para eventuais problemas advindos de situações inesperadas.
Entre essas, as mutações que podem mudar o índice de patogenicidade. Se nós estivermos acompanhando o índice de patogenicidade, quando nós verificarmos que houve uma elevação nesse índice, ou uma baixa, mas nós vamos buscar na elevação, pelas leis da epidemiologia, nós voltamos um pouquinho e vamos identificar qual foi o fenômeno que ocorreu isso, porque ocasionou isso aqui. Isso, para quem compra o nosso produto, imagino eu, que é fundamental que nós possamos mostrar o que fazemos. Lembremos que na Alemanha, em 2011, se não me engano, houve uma modificação na patogenicidade de coli que causou um prejuízo enorme e criou problemas sérios, inclusive políticos, na comunidade. Se culpou os melões da Espanha por essa alteração na patogenicidade. Os melões da Espanha não tinham nada a ver. Aí se viu mais tarde, bem mais tarde, que eram oriundos de material de fezes de suínos e tinham usado como adubo. E por aí, através disso, é que houve a modificação desse coli. Então, essas coisas acontecem e nós temos que estar preparados para elas. Hoje, nós trabalhando com coli, salmonella e passerella, com Escherichia coli, nós temos a condição de acompanhar a flutuação de patogenicidade dividida em 3 grandes níveis, baixa, intermediária e alta, através dos grupos filogenéticos. Isso é possível de fazer. Mas nós queremos ir um pouco adiante. Nós já temos elementos para dizer que, em seguida, nós poderemos medir as flutuações de patogenicidade através da inoculação em larvas de uma borboleta, chamada traça da cera. Esses trabalhos estão bem adiantados e será uma novidade no nosso meio. Isso aí são garantias adicionais que nós podemos dar aos nossos produtos. Bueno, aqui nós temos um resumo daquilo que eu tratei com vocês. Nós temos as redes neurais de predição da produção, nós temos os modelos de micotoxinas, os modelos matemáticos de resposta imune, as diferentes formas de avaliar o sistema imunológico e de medir o índice de patogenicidade dessas bactérias. Aqui eu estou falando de coli, no exemplo, onde nós temos um sistema imune íntegro com um índice de patogenicidade baixo. Aqui nós temos um sistema imune íntegro com índice de patogenicidade alto, um sistema imune destroçado com índice de patogenicidade alto, um sistema imune destroçado com índice de patogenicidade baixo, um sistema imune intermediário com índice de patogenicidade alta, ou seja, nós teremos diferentes quadros só observando isso aqui. Juntando com os resultados daqui, os de micotoxinas, com as predições de redes, nós estamos gerando critérios objetivos e documentados para uma tomada de decisão fundamentada. Isso é o nosso objetivo final. Tomar a decisão é fundamental. Há muito tempo também eu tive a ideia quando surgiram os QR Code, que nós usássemos nas nossas embalagens aquilo que nós podemos fazer, que nós fazemos de bom no controle dos nossos produtos. E o consumidor saiba que ele aponte o smartphone, que hoje é comum, todo mundo tem, e saiba quais são as garantias que nós damos. Eu acho isso fundamental. E também acho fundamental que as maiores companhias do mundo não podem ser caudatárias nesse tipo de coisa. Elas têm que ser líderes. Nós temos que ensinar muita coisa que nós fazemos. Não foi à toa que elas chegaram onde chegaram. Tem muito trabalho e muito conhecimento nisso. Isso tem que ser mostrado. Bem, eu agradeço a atenção de todos vocês e muito obrigado.